Boa noite a todos, que eu não pude dar boa noite. Nós hoje vamos falar no assunto que eu fiquei o tempo, hoje durante o dia, ruminando, né? Como se fosse um gado que o alimento vai, volta para ruminar, remexendo, repensando, porque eu sabia que não era nada do que eu sei que devia ser falado. Queria entender aquilo que Deus tem para nós. E o que Deus nos chamou para nós repensarmos o nosso processo de salvação, a nossa aliança com Deus. O dia que nós saímos das trevas, viemos para a luz. Como que foi essa mudança? Como que essa mudança está sendo? Será que ela está consolidada? Será que nós estamos andando segundo a luz? Ou ainda estamos um pouco nas trevas, um pouco na luz? Como que esse processo de transformação, que na realidade não é aceitar Jesus, não é isso que Deus quer de nós. Jesus não precisa de ser aceito. Né? Então, nós vamos ler aqui em João, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos até o 3. Depois vamos ler algumas outras partes e em seguida a gente discorre sobre elas. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A palavra-chave é nascer de novo. E aí na conversa, Nicodemo, mas como que eu vou nascer? Voltar ao ventre de minha mãe, vou nascer. Aqui é que eu nascer do ventre do Espírito, da água, do ventre da água e do Espírito, não tem como ter uma aliança com Deus. Então, a proposta dessa mudança é uma proposta de morrer. Morrer implica em quê? Esquecer, deixar tudo. As coisas, as ideias, os hábitos, os costumes, os valores, zerar tudo e começar de novo. Isso não é fácil. Por nós mesmos, nós não damos conta. Por nós mesmos, nós não damos conta. Por isso que o processo da conversão, da mudança, implica de nós desistirmos de tudo que tínhamos. Mas como desistir? É como acontece com a parábola várias parábolas, vamos pegar a parábola aqui da pérola, de um certo homem, Jesus contando. Comercializava pérolas e mais algumas coisas. Um dia ele encontrou uma pérola que era assim, uma coisa como ele nunca viu na vida. E muito preciosa. E aí ele resolveu o quê? Vender tudo que tinha para comprar aquela pérola. Vamos pensar isso na nossa vida. Será que na nossa mudança nós desistimos de tudo? Tudo que a gente tinha, que a gente sempre guardou, que a gente sempre valorizou. Agora não, nada disso. Porque você morreu. Depois que a gente morre, não tem lembrança do mundo que a gente estava. Isso é difícil. Mas aí que esse processo todo dessa mudança, que é o processo da conversão, ele começa com arrependimento. Nós arrependemos. Aquela vida eu não quero mais para mim. Eu quero uma vida diferente, porque ela é tão valiosa, mas se nós não descobrimos o valor dessa vida, a gente não troca. Ah, não, porque o outro falou aqui para se aceitar Jesus. Não é assim. Você tem que entender o valor. Porque Deus deu o Filho para morrer. Filho único dele para morrer por nós. Olha o valor que nós temos para Deus. E a hora que nós vamos refazer um pacto com Deus, porque nós
crescemos, nascemos, crescemos, semelhantes a Adão, já em pecado, onde Jesus veio para poder nos resgatar. E para resgatar nós temos que esquecer a vida adâmica, a vida desse mundo, essa vida da Babilônia. Mas como? Não tem como aqui a gente viver nesse mundo aqui sem olhar as coisas dele? Não tem. Olha, ou nós somos luz ou nós somos trevas. Não tem um meio termo. Eu ando um pouquinho nas luzes e um tanto nas trevas. Para Deus não serve. Ou está na luz ou nas trevas. Mas como eu fazer? Deus mandou o Espírito Santo. Quando nós refazemos o pacto, que ele é sinalizado por um rito de passagem, que é o batismo, o batismo pressupõe um arrependimento. Ou seja, não quero mais essa vida. Quero assumir uma outra vida, tá? Onde quem vai me dominar não é minha carne mais, não é aquela carne que morreu, mas quem vai me dominar agora é o Espírito Santo de Deus, que veio morar comigo. E aí nós começamos, logo nos primeiros dias, naquela luta. Aquela luta. A vontade de viver como antes e o viver uma nova vida. Viver em novidade de vida. E se a gente não estiver junto, daqui a pouquinho a gente já está longe. A gente esqueceu o reino da luz e está acomodado no reino das trevas. E aí com uma série de posições que o diabo põe para nos enganar. E ele não põe para nos enganar te levando para o centro espírita, não. Ele te coloca numa igreja que aparentemente está fazendo tudo e não está fazendo nada. Que é o melhor lugar de manter um cristão enganado é dentro de uma igreja que é comandada por pessoas e não pelo cabeça que é Cristo. Não, eu faço tudo. Eu dou meu dízimo, eu vou lá, vou no culto, vou nas reuniões todas, tá? E eu fui salvo, sabe para quê? Para Deus resolver meus problemas. Também não é isso. Nós não fomos feitos para resolver os nossos problemas. Nós fomos feitos para servir a Deus. Nós somos servos. Agora, em vez de nós sermos servos, servir a Deus, nós tornamos Deus o nosso servo e nós viramos o Deus e não percebemos que nós que somos o Deus do engano. Quem é que quer ouvir essa palavra que está sendo aqui agora? Qual igreja quer abrir o espaço para falar esse recado que Deus está mandando? Ninguém quer isso. Não, ninguém não. Alguém que quer. Quem quer, porque existe muita gente sincera, que está até no terreiro, pode estar buscando a Deus, que o Espírito Santo vai achar ele. Ei, que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei. Fiarei com ele e ele comigo. Então nós temos que rever aí. Porque o engano é você ter certeza de estar no caminho certo quando está no caminho errado. Se você converteu e continua fazendo as mesmas coisas, não mudou nada na sua vida, pode ter certeza, você não mudou. Ah, não, mas aquele que confessar que Jesus Cristo é Senhor será salvo. Só que o crer aí é obedecer a Deus e não fazer o que você andava fazendo mais. Não adianta enganar, está perdendo tempo. Vocês estão me ouvindo aí bem? Tá. É porque a internet já, conforme o nível da pregação, a internet cai, né? Então ela já deu um sinalzinho aqui, mas Deus vai, se pedir Deus vai estar aqui, vai nos guiar, não vai tirar o nosso foco. Então, nós temos que identificar esse tesouro. Se nós não conseguirmos entender que a vida com Jesus é um tesouro que vale trocar por tudo, 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 pai, mãe, irmão, filho,
Ninguém, Deus, nós temos que amar Deus sobre todas as coisas. Porque a hora que você ama alguém, não importa quem seja, mais do que Deus, você já não está com Deus mais. Você não é dele. E essa palavra tem que ser dita para que a gente saiba qual é a verdade. Muitos são chamados. As pessoas estão sendo chamadas. Agora, poucos são escolhidos. Poucos, são poucos. Nós temos que entender isso. São poucos os que são escolhidos. Porque se o Espírito Santo não estiver conduzindo a nossa vida, se o Espírito Santo não estiver conduzindo a nossa vida, nós não vamos ter comunhão com Deus. Então é importante sabermos como que nós sabemos que nós estamos em comunhão com Deus. Quando nós fazemos aquilo que Ele manda. E a mudança o que é? Nós mudamos valores, mudamos nossos hábitos, nossos costumes, que o mundo requer a toda hora aí, e passamos a fazer aquilo que agrada a Deus. Quando nós tiramos tempo para orar um pelo outro, quando nós tiramos do nosso recurso, do nosso tempo para ajudar o outro, é aí que nós sabemos quem está nos conduzindo. Ah, mas eu não tenho. Todos nós temos alguma coisa que possa fazer o outro. Nós não precisamos ter, né? Que Deus nos usa do jeito que Ele quer. E sair, às vezes, e visitar alguém que você não conhece no hospital, ir lá e orar por ele e apresentar o reino de Deus. Porque aquele que anda segundo a vontade de Deus, ele vai lá, atende, acode, ora, mas apresenta o reino dos céus para aquela pessoa. Você só ora, põe lá tantas pessoas, mas você já falou do reino de Deus para ela. Você mostrou para ela a pérola que vale a pena vender tudo e comprar. Você está preparado para mostrar, através do Espírito Santo, que não é nós que mostramos, o Espírito Santo toma a nossa boca e leva a falar com a pessoa, onde ela vai sentir a presença do Espírito de Deus, e ali ela vai chorar, e ela vai se entregar, não é pela teoria, pela lógica das palavras, mas pelo poder do Espírito que vai ali, invade ela, e ela é transformada. Às vezes é doloroso, porque Deus, para poder nos transformar, Ele nos corrige. Se há pecado para a morte, se há pecado para a enfermidade, Ele vai tirar. Ele vai fazer isso porque Ele faz isso para a glória dEle mesmo. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então Deus começa a nos levar pelo caminho dEle. Jesus é a verdade, é a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Caminho é por onde você anda, Jesus te fala. A verdade é que a única forma de chegar é essa aí, é Jesus. E a vida, porque só Ele tem a vida eterna. Não há outra forma. E nós temos que entender isso. Lá em Mateus 28. Mateus 28. Vou pegar aqui. 28, 18. Jesus aproximando-se dos discípulos, né? Dentro do contexto que é os discípulos que ele está falando. E falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso que deveria estar tomando a maior parte do nosso tempo, a maior parte do nosso recurso. Indo naquele que ele já está desesperado, ele está desesperançoso, ele acha que não tem mais nada para a vida dele. E a pessoa está ali morrendo, está matando os outros, está morrendo, está vivendo em plena destruição, mas nós não gastamos um minuto da nossa vida para poder falar de Jesus.
Ele pode mudar a sua vida. Você não sabe o que é o maior tesouro. Você não sabe o que é a melhor alegria. Não é a dor, não é a tristeza que vai nos abater. Porque Jesus vem, anestesia e muda. Mas Ele quer que nós andamos segundo a vontade dEle. E nós temos que rever nosso passado e nós temos que consertar com Deus. Porque senão o Espírito de Deus não mora em nós. Ele não fica em nós. Não podemos viver enganados. Ou pior ainda, querer enganar Deus. Quem vai enganar Deus? Ninguém. Ninguém. Nós temos que parar e rever nossa vida. Nós estamos andando segundo a vontade de Deus. Sua luz ou trevas. Sabe qual que prevalece em nós? Se a carne ou o espírito, é aquele que se alimenta mais. Ele fica mais forte. Se você alimenta a carne, é a carne que vai predominar na nossa vida. Se nós alimentamos o Espírito vive em nós. Então, essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. Nós precisamos de rever o nosso pacto com Deus. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Que Deus nos abençoe nessa noite, que nos dê a paz, a alegria, e que possamos abrir nosso coração para que o Espírito de Deus entre e fale conosco nesta noite, todos os dias. E que, independente das circunstâncias, nós sempre podemos falar que estamos felizes. Amém? Que Deus nos abençoe. Quem fala para nós hoje?